Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que este dia seja para todos nós um dia de vibrações amorosas, num domingo em que temos a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, junto a tantos amigos, familiares, e que a bênção divina recaia sobre todos nós. Nós hoje vamos falar sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pôde pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excessos de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que separava um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastados pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Queridos amigos, convido a todos a elevar os seus pensamentos, a fim de que nós possamos receber as bênçãos e o amparo amigo dos nossos benfeitores. Senhor Jesus, que nesta manhã iluminada possamos sentir a sua presença dentro de nós, a fim de que todos nós sejamos amparados e agraciados com as vibrações do seu amor. Fortaleça-nos, trazendo as energias necessárias que tanto carecemos para o equilíbrio do nosso pensamento e da nossa organização física. Dai-nos força para vencer
as lutas de cada dia. E que a paz augusta do seu Evangelho penetre na intimidade do nosso ser, fortalecendo-nos em esperança, em confiança, ajustando-nos de acordo com as leis que regem a nossa evolução. Nós agradecemos sempre, Jesus, pela dádiva de cada dia e de cada hora. Que a bênção sublime do seu amor fortaleça-nos e fortaleça todos aqueles, Jesus, que desejam crescer e melhorar. Olhai pela paz, olhai pelos homens, Jesus, por esses espíritos que ainda estão distantes da fé e do amor, comungam com outros pensamentos, e que a paz, a luz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, esse item nos chama a atenção por uma questão muito especial, que é a ciência, que é aquilo que nos permite evoluir, tanto fisicamente, né, quando, também até espiritualmente, mas é uma aliança, quer dizer, estão juntos, caminham juntos, a ciência e a religião, que são das duas alavancas que a inteligência humana precisa observar. A ciência, ela vai revelar todas as leis materiais que se dizem a questão da matéria, do corpo, da natureza. E a outra, que é a religião, ela ativa a nossa inteligência, nosso pensamento, para que nós possamos caminhar diante daquilo que é a estrutura moral que todos nós almejamos alcançar. E essas duas, ciência e religião, são leis que são imantadas, que são organizadas pelo mesmo princípio que é Deus, que não pode contradizer. Esse é o grande valor da doutrina espírita. A ciência vem caminhando e vem comprovando os fatos que a doutrina espírita tem desenvolvido e tem nos ensinado. Então, uma não pode negar a outra, porque as duas caminham paralelamente, porque a religião, ela caminha à frente de todas aquelas questões humanas, porque a religião, ela é uma questão divina, ela é uma alavanca divina para todos nós. Ela atua no nosso pensamento, ela atua na nossa inteligência, e o pensamento e a inteligência, como a vontade, eles não são materiais, elas estão no espírito. Então, quando nós percebemos, né, que existe uma negação entre uma e outra, nós podemos perceber que isso é uma questão de evolução também, né? E uma não podia negar a outra, porque as duas provêm de Deus. Então, a incompatibilidade que muitos acham que existe na ordem das ideias, elas são essencialmente, exclusivamente, uma observação defeituosa. Porque Deus, ele nos dá todas as oportunidades para que a gente possa vencer a nossa incredulidade e a nossa intolerância. Mas há de chegar o tempo, e agora nós estamos vivendo esse tempo, né? Que Jesus veio para nos mostrar pelos efeitos físicos que ele trouxe, pelas curas que ele movimentou na intimidade do espírito. O que são as curas? É a mudança das energias do pensamento e do questão perispiritual. Então, são chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual que a religião nos oferece. E isso vai quebrando a nossa ignorância. E hoje nós já estamos presenciando a questão da ciência
quando ela tem mostrado o valor da espiritualidade para o equilíbrio da saúde, o bem-estar da saúde, e tem nos promovido esse meio para que nós possamos também entender com maior possibilidade de ação aquilo que Jesus nos disse: a fé transporta montanhas. Então, tudo isso são patamares que nós vamos ver que a ciência e a religião, elas não puderam até hoje entender por que, encarando uma das coisas do ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Foi com Jesus que isso vem trazendo para mostrar para nós que existe um traço de união entre o pensamento e o corpo. E esse traço de união, ele está também no conhecimento das leis que rege o nosso universo espiritual. Não é a lei dos homens, mas é a lei divina. É a lei que é imutável. Por isso que a ciência avança em função de alcançar os ensinamentos que a religião nos traz, especialmente o Espiritismo, que é uma religião reflexiva, mas é pelo Espiritismo que nós vamos compreender, é pela parte espiritual que nós vamos compreender onde estão alojadas as leis que são imutáveis. E as leis imutáveis, elas estão alojadas na consciência do espírito, e são elas que movem também as leis imutáveis, que são as leis da natureza, as leis naturais, elas movem tudo que está no universo. Então, quando nós falamos da fé, a fé, ela ampliou a razão e que nos mostra que, através da razão, nós passamos a compreender o valor da fé. E com isso, nós vamos ver que a fé é um dos elementos, né, que vai mostrar que nós não somos um ser material. Então, aqui o Evangelho Kardec nos mostra, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Se nós ainda preferimos ficar aí presas ao materialismo, nas nossas ilusões, isso vai nos mostrar o quanto ainda nós estamos presos às coisas do mundo sem compreender o papel da fé, o papel da esperança, o papel da religião em nossa vida. E nós estamos vivendo hoje um momento de uma revolução de ideias. Nós estamos vivendo hoje um momento da separação do joio e do trigo, um momento que nós precisamos olhar para dentro de nós, porque Jesus falou que ele veio para implantar o reino de Deus em nós, e o reino de Deus é um estado de pacificação, não é de passividade, é de pacificação. É um reino da harmonia entre a forma que penso e a forma como sinto as leis. Então, após tanto tempo, né, nós já estamos aí no século XXI, é que nós vamos ver que essa nova era que a humanidade está vivendo, do entendimento do espírito, o nosso querido professor Eurípedes Barçanufo nos traz agora uma metodologia que vai nos fazer avançar o nosso entendimento. Porque não basta ser espírita, é preciso compreender quem somos. E nós somos um espírito imortal. E o professor Eurípides, então, vem nos mostrar, nesse período de transição, nesse momento em que estamos entrando para um mundo de regeneração à medida do esforço de cada um, que é preciso conhecer o ser espiritual que nós somos. E o conhecimento do ser espiritual que nós somos vai nos permitir perceber a nossa relação com o mundo espiritual que vivemos, que estamos ligados pela ordem do pensamento, da vontade,
e da inteligência, da razão, consciência e o que estamos fazendo no mundo, porque o mundo material é oportunidade de nós relacionarmos e reencontrarmos com os espíritos para que nós possamos modificar os nossos sentimentos. A grandeza de Deus, né, nos permite, tempo em tempo, ciclo em ciclo, avançarmos nesse entendimento. E nós hoje estamos compreendendo que o véu do esquecimento do passado, trazido pela doutrina espírita, que nos mostra que no papel da reencarnação nós permeamos uma nova linhagem espiritual, mas aspiramos novos encontros, novos desejos, novas conquistas, e o esquecimento do passado nos permite avançar sem saber verdadeiramente quem somos, os nossos atos e as nossas memórias pretéritas. Mas o conhecimento do ser espiritual, ele amplia a nossa visão enquanto pensamento, enquanto sentimentos. E com a doutrina espírita hoje nós estamos estudando, vendo o valor do perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Nós podemos perceber que tudo isso tem uma razão. Então, nós estamos na hora, meus irmãos, de analisar os nossos pensamentos, nossas atitudes, para que a gente possa verdadeiramente sentir o valor, né, do que temos que analisar, que viver. E é muito importante que a gente possa analisar várias coisas que muitas vezes atrofiam o nosso pensamento. E como nós estamos estudando a lição de hoje da Aliança, nós vamos ler aqui um trechinho de André Luiz, do livro também O Espírito de Verdade, quando ele nos diz assim, na lição A Rigor, lição 8, ele nos diz: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões de seu pensamento e a vida renovar-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. André Luiz. Isso é um convite para todos nós, para que a gente possa compreender o que o professor Eurípides vem nos trazer quando ele nos convida a conhecer a nós mesmos, conhecer o ser espiritual que nós somos. Deixo aqui o nosso abraço e agradecendo a Jesus e aos espíritos amigos por toda essa grandeza que nos esclarece, que nos propicia momentos mais objetivos, lúcidos e racionais em nossa vida. E nesta hora sublime do passe, nós recorremos aos amigos espirituais, aos verdadeiros companheiros de nossa evolução, que eles possam estender as suas mãos sobre nós, trazendo do mundo espiritual, da natureza viva, as energias, os elementos que tanto necessitamos. Pai amantíssimo, permita-nos nesta manhã sermos agraciados com essas energias, com os fluidos que estes nossos irmãos nos oferecem nesta hora.
Fluidificai a nossa água, transformando em medicamentos, para que todos nós possamos, ao ingeri-la, sentirmos fortalecidos. Nós pedimos a esses benfeitores que possam olhar pelos nossos familiares, levando até eles o amparo de que tanto desejamos que eles recebam. Obrigado, Jesus, que a sua paz se faça no coração de todos nós. Nós deixamos no seu pensamento, no seu coração, queridos irmãos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado por estes amigos queridos. Que assim seja.